Hoje a gente vai falar da vida que a gente vive e a vida que a gente mostra, principalmente quando a gente mora fora. Parece que a gente tá sempre um passo atrás de alguém. Mas será que isso é verdade? Eu sou a Fernanda. Eu sou a Natália. E eu sou a Carol. E esse é mais um episódio de Entre Mundos! Bom, agora que temos oficialmente um nome, vamos seguir com a nossa tradição de tirar uma carta. Deixa a carta escolher a gente. Escolheu? A lua. Saiu a lua, gente. E, impressionantemente, como da última vez, a carta da lua tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, porque a lua, a carta da lua remete ao astro lua e remete também a tudo que tá no nosso subconsciente, tudo que não vem à tona, tudo que a gente esconde muitas vezes, as nossas emoções, tudo que a gente literalmente não coloca pra fora. A lua é o oposto do sol, então o sol brilha, o sol é expansivo, a lua é introspectiva, e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, afinal nós vamos falar do que a gente não mostra. Eita, como ela é taróloga. Ainda não, um dia. Ainda não, Um dia. Bom, e para começar aqui a nossa discussão, a primeira pergunta que eu quero colocar aqui é: qual foi a última vez que vocês se compararam com alguém? Vocês já sentiram que vocês estavam ficando para trás? Inúmeras vezes, várias vezes. Eu acho que depois que eu me mudei pra cá, um pouco menos, porque é como a gente falou da primeira vez, a gente meio que descobre que a gente tem uma nova identidade, que a gente tá reconstruindo tudo. Então eu me comparei menos porque eu tenho menos pessoas que fizeram o mesmo tipo de mudança para que eu possa me comparar, mas quando eu morava em São Paulo e eu tinha a minha carreira com a minha clínica, eu vivia em um nicho muito específico, que era o nicho da harmonização facial, e é um nicho onde existe muita competição, onde o status tá muito acima, às vezes, da sua habilidade realmente como profissional. Então, nesse momento, eu me comparava muito a outras profissionais que tinham o mesmo tempo de carreira, que tinham clínica também, que viviam mesmo no meio que mundinho que eu vivia também. Que engraçado, né? Porque eu acho que a internet traz muita comparação pra gente, né? E aí você falou assim, eu acho que aqui eu me comparo menos. Aqui eu acho que eu me comparo mais. Eu também. Eu acho que eu me comparo mais. Porque aqui a gente quer trazer a bagagem da outra vida, né? Com o peso da outra vida. Aqui é onde a gente tá começando do zero. Então, assim, às vezes eu olho para as pessoas que às vezes têm milhões de anos nos Estados Unidos e penso, por que eu não tô fazendo isso? Por que eu não construí aquilo? E eu acho também que morar aqui dá uma sensação de que todo mundo tá bem. E que não é verdade, amigos. Falar pra você, aquela pessoa com aquele carro na rua é alugado. Não é verdade. Então, eu acho que aqui potencializou um pouquinho isso da comparação com outras pessoas, principalmente na rede social. Outra coisa também que me veio aqui na cabeça é você ver as pessoas no seu país vivendo, sendo felizes, e você se achar na obrigação de mostrar que está sendo feliz também. Isso é uma coisa que, às vezes, eu tento me policiar, não que faça isso diretamente, mas, tipo, não, você falando tá fazendo isso. Não, mas eu vou fazer isso daqui a pouco, tentando equilibrar um pouco os pesos, e não é assim, né? Eu acho. Não, eu acho engraçado porque eu tendo a me cobrar muito, eu sou muito exigente comigo mesma. E quando eu vim pra cá, eu vim com um script pronto na minha cabeça do que eu ia fazer, de quanto tempo eu ia levar pra estudar, quanto tempo eu ia levar pra tirar a licença tal, o que eu ia fazer, tudo cronometrado. E óbvio que a realidade não tem nada a ver com a prática. A realidade idealizada não tem nada a ver com a realidade concreta. E aí, quando eu vejo a história de outras pessoas aqui, e elas compartilham comigo quanto tempo elas têm de mudança de país, eu falo, caramba! Por exemplo, esses dias conversei com uma professora minha do mestrado, e ela falou que ela veio da Colômbia. Ela veio como médica e ela só foi tirar todas as licenças dela, porque, para quem não sabe, para você conseguir virar um médico ou uma nurse practitioner aqui, é um longo caminho. Mas assim, é um longo caminho de 4, 5 anos. Ela levou 20. E eu me cobro, porque eu falei, gente, eu não comecei a estudar o que eu tenho que estudar ainda, eu não apliquei para X faculdade, eu não tô fazendo o que eu deveria fazer, não tô seguindo o meu próprio script. Mas quando eu vi essa mulher feliz, bem-sucedida, que levou 20 anos para tirar todas essas licenças, eu me comparei e falei, cara, eu não preciso correr tanto assim, por que eu tô me chicoteando por causa disso? É perfeita a colocação. Eu acho que às vezes a gente se cobra olhando pra régua do outro, né? Uhum. E eu acho que é importante a gente subir a nossa régua sempre, né? Porque isso faz com que a gente se desafie. Mas é importante que essa régua ela seja saudável e sustentável. Realista, né? Realista, né? Eu também me comparo muito ainda, e aí, principalmente depois que eu cheguei aqui,
no episódio passado a gente comentou sobre dar alguns passos atrás, e isso é real, sobre se desapegar de quem é, desapegar de coisas, de pessoas, né? E a gente também precisa desapegar da expectativa do outro sobre a gente. Eu acho que isso também é importante, né? E é um processo, eu ainda estou vivenciando esse processo. Como eu falei para vocês, eu tento diariamente me monitorar com relação a isso, mas eu acho que ver o tempo todo, principalmente falando de redes sociais, aí, a vida dos outros acontecendo, né, vivendo coisas que a gente gostaria de estar vivendo, tendo coisas, conquistando muitas coisas, assim, às vezes nos leva à comparação, né? E aí você precisa botar na balança e pesar se isso realmente está te fazendo bem, se é saudável, se não é. E eu acho que todo mundo vive isso de alguma forma, né? Alguns mais, outros menos. Mas eu acho que o principal, quando a gente fala de comparação, é saber quem você é, né? Acho que é ter muito claro quem você é e aonde você quer chegar. Porque quando você acaba visualizando essas outras coisas na vida das outras pessoas, você pensa, tudo bem, isso faz parte da vida do outro, não faz parte da minha trajetória, que eu tô querendo conquistar, que eu tô buscando, né? Mas é isso, acho que a comparação acho que a gente se faz o tempo todo, a todo momento. Ela é importante também, de certa forma, né? Porque é normal você se comparar e falar, tá bom, eu tô seguindo aqui a mesma trajetória da pessoa, mas eu já tô há tanto tempo, eu tenho as mesmas condições, e o porquê que eu não conquistei talvez as mesmas coisas, ou porque eu não cheguei ainda nesse objetivo, né? Às vezes é legal pra gente ter essa revisão dentro de nós. E nunca é 100% igual, né? Porque, assim, a jornada é sua mãe é a diferente. sua mãe, a mãe dele é a Isso, mãe dele, a avó dele isso, é a avó dele, a criação, o ambiente que ele foi criado, o que Deus ou qualquer outro astral enviou isso. pra ele viver é diferente. Mas eu acho que a gente perde um pouco essa percepção, né? Quando a gente olha a vida do outro, por um retrato, né? Porque a gente enxerga um recorte do que a pessoa quer mostrar pra gente, né? E isso é uma coisa que eu tento me puxar, às vezes, muito pra realidade de que isso aqui é um retrato, né? É um corte da vida, né? A vida tem várias coisas que a gente não mostra. Uhum. Que se você não mostra, imagine o coleguinha da conta ao lado, né? Sim. Tá, e eu tenho uma pergunta pra fazer agora pra vocês. O que vocês acham que as pessoas ao redor de vocês pensam sobre a vida que vocês estão levando, baseado no que vocês postam? Aí eu basicamente acho que elas pensam que eu tenho a vida perfeita. Estou aqui, ó, pleníssima. Mas a maioria das vezes não é assim. Eu acho que as pessoas acham que eu sou milionária. E você, Fer? Então, agora um fato novo. Saiu do forninho. Houve uma situação na minha vida pessoal onde as pessoas disseram: Ah, agora ela toma essa decisão porque a vida dela está feita, concreta. Amores! Recém-imigrante. A gente mata um leão por dia aqui. Mas como a gente falou na outra pergunta, o que a gente posta é muito um retrato, né? Dos momentos bons. Então as pessoas têm essa sensação. Se a gente tem para com o outro tem com a gente também. Então eu acredito que as pessoas hoje na rede social acham que eu estou muito bem estabilizada financeiramente, que estou vivendo horrores e que Miami é tudo. Tudo. Estados Unidos é o melhor lugar do mundo. Vocês acham importante postar vulnerabilidades, momentos desafiadores que a gente passa, que as pessoas passam? E por quê que você acha isso importante? Eu acho que a gente precisa mostrar a vida real. Eu sei que ninguém gosta de postar os percalços, as derrotas, mas eu acho que é fundamental, pensando como criadora de conteúdo mesmo, porque o Instagram é uma ferramenta de trabalho para mim. Então, isso cria conexão com as pessoas, porque se quem tá me assistindo vê lá a Nath em Brickell toda semana, tomando um vinho, sabe? Distrito de moda, Louis Vuitton, Chanel. Barco, não sei o quê. Elas vão falar, nossa, que legal, mas que pessoa distante, sabe? Que pessoa inacessível, que vida paralela ela vive, e elas não criam conexão com você. Eu vou até falar uma coisa que é brincadeira, tá, gente? Mas é verdade. Dá engajamento. Você postar as suas dificuldades dá engajamento. Por quê? Porque as pessoas gostam de sofrência? Talvez. Mas a verdade é porque elas se conectam. Todo mundo tá passando um momento difícil e é por isso que a gente precisa, né, saindo um pouco do nosso assunto, a gente precisa ser gentil com todo mundo. E acho que mostrar as suas vulnerabilidades faz parte. Às vezes eu fico um pouco, talvez seja um trauma, por experiências assim que eu já vivi, mas parece que as pessoas se conectam mais com você quando você tá passando um momento de dificuldade, porque elas pensam. A gente tava falando sobre isso com meu marido. As pessoas preferem te ver na pior do que na melhor, muitas vezes, né? Então depende, mais uma vez, revisar das pessoas que estão à sua volta. Sim, senhora. Né? Isso é importante.
Porque quando a gente muitas vezes tá bem e tá lá postando só a parte boa, nem sempre as pessoas apoiam, estão lá nos aplaudindo, estão ali nos apoiando, estão próximos. Mas surge uma dificuldade, as pessoas querem saber o que aconteceu, as pessoas, ai, não, eu estou aqui com você e tal, porque, enfim, a vulnerabilidade, como você falou, às vezes gera essa conexão e, enfim, é um ponto a se pensar também. Prefiro acreditar que a vulnerabilidade gera conexão Também. do que acreditar que as pessoas gostem da desgraça. Eu tenho uma história muito boa, gente. É rapidinho, tá? Eu produzo conteúdo sobre a minha área, né? Que é a área da saúde, estética, beleza e tudo mais. E eu faço vários vídeos explicativos. Tinha uma época que eu tinha uma social media, a gente tinha um quadro chamado Nath Explica, e eu adoro explicar as coisas e tal. Dava engajamento ok, assim. Um dia, assim, despretensiosamente, fizeram uma cagada no meu cabelo e eu postei um vídeo de 4 segundos com um micromist. Pra quem não sabe, o micromist é um negócio que você entra, tipo um aparelho, e ele solta um vaporzinho de água que é bom, ele é hidratante pro cabelo. Só que nem todo mundo conhece o micromist, então eu postei esse vídeo de 4 segundos com a cabeça dentro do micromist, saindo o vaporzinho, e o texto na tela era: ela não sabia ainda, mas ela estava loira e com o cabelo estragado, um negócio assim. Gente, bateu 4 milhões. Meu Deus. Porque as pessoas ficaram indignadas, porque elas achavam que o meu cabelo tava pegando fogo por causa da fumacinha da micromist. E isso deu um engajamento absurdo. Eu falei, cara, eu não acredito que eu viralizei porque acharam que o meu cabelo tava pegando fogo. Virou seguidor? Reverteu alguma coisa? Eu acho como a gente tá falando de postar, né? A rede social, a gente precisa pensar que ela é um canal de entretenimento, né? Ninguém entra ali pra poder, sei lá, por exemplo, você pensa, vou estudar, você não entra no Instagram. Tudo bem, é importante às vezes pra você consumir conteúdos rápidos ali, mas você vai para um conteúdo profundo. Não, você entra muitas vezes, o comportamento da maioria das pessoas vou entrar pra poder relaxar, tô deitado, e aí vou rir um pouco, vou, enfim, ver conteúdo, se informar de algumas coisas ali mais superficiais. Consumir uma fofoca. Consumir uma fofoca, exato, né? Então, quando a gente fala dessa perspectiva, postar momentos bons, postar momentos ruins, vai do que dá entretenimento, né? Pois então, do que faz as pessoas rirem, do que faz as pessoas se interessarem. Então, se de repente é o seu objetivo postar tipos de conteúdos que gerem engajamento, que gerem ali visualizações pra você, o olhar deve ser esse. Às vezes, essa exposição, tanto positiva quanto negativa da sua vida, tipo, dos momentos ruins, pode ser muito positivo pro seu negócio, mas né? tem que ter limite, né? Tem que ter limite. Tem gente que ultrapassa, assim. Tem umas contas muito grandes, que eu não vou citar nomes, assim, de influenciadoras, que passam do limite em momentos extremamente íntimos, ou momentos de perda familiar, ou momentos de, sabe, a pessoa tá lá postando, tá no story seguinte, é um link pra você comprar o produto dela. Você fala, cara, eu não acredito nisso, pelo amor de Deus. É verdade. É verdade, é verdade. Uma coisa que eu tento fazer o tempo todo é equilibrar. Eu adoro Miami, tá? Eu amo o caos de Miami, mas eu tento equilibrar o fato de eu gostar muito da cidade e ponderar pra não deixar passar os defeitos delas. Porque eu acho que o fato da gente estar aqui hoje já gera uma fantasia, né? Uma utopia, digamos assim, muito grande de como é de fato uma vida aqui. Como é que é uma vida nos Estados Unidos em questão de segurança, né? A gente tem pontos positivos, pontos negativos. Então, eu tento equilibrar no retrato da vida bonita, porque ninguém posta coisa boa, isso inclui a gente, né? Mas também equilibrar, tipo, a gasolina tá cara, e realmente tá cara, hein? Gasolina tá cara, e se isso acontece, isso aqui não dá pra fazer, isso aqui dá pra fazer. Então, assim, eu tento no meu recorte não mostrar também só coisas boas pra reforçar essa identificação que as pessoas têm de Estados Unidos é um lugar perfeito. Se vocês fossem compartilhar uma insegurança, um fato que aconteceu, uma coisa que você não postou, que aconteceu a partir de você ter chegado aqui nos Estados Unidos. Ou antes, mas algo que você nem pensa em postar. Preciso pensar. Cara, eu acho que todos os choros que rolaram. Ai, cara. Performar na banheira, assim, com uma taça de vinho. Sério. Gente, rolou muito choro, não sei pra vocês, mas Sim. assim, aquele momento assim que você chega em casa com um nó na garganta, e aí, às vezes eu falava assim, isso é TPM? Tá bom, vamos pensar, vamos Não, analisar. imigração. É isso aí, imigração. E eu assim, cara, tipo, mano, socorro. E aí chorava, mas beleza, limpa e vamos. Dorme que amanhã é outro dia, né? Pensava sempre assim, amanhã dorme, vai ser outro dia, você vai estar melhor. E é isso aí, seguir em frente. Mas eu acho que os choros, assim, por N motivos, tipo, cansaço emocional um pouco abalado, coisas que não deram certo, então foram algumas frustrações aí ao longo desse caminho. Que vão continuar acontecendo. Vão continuar acontecendo, infelizmente. Né? Acho que se eu fosse pontuar uma coisa, seria quando eu comecei no meu trabalho e a minha chefe fala bem rápido. E é aquele momento que você
não entendeu nada. Você mesmo, conhecendo a língua, e aí ela te dá um comando, ou alguém te dá um comando, e mesmo você conhecendo a língua, você não entende, e aí já começa a te botar em xeque o teu desenvolvimento, se você realmente consegue fazer aquilo, e na verdade isso vai acontecer sempre, porque não é a sua língua nativa. Você pega alguém com outro acento, com outro sotaque, que fale de outro lugar, você não vai entender. Mas acho que isso me pegou nos meus primeiros meses no trabalho, quando eu não entendia um comando por alguma questão de barreira de língua. E aí você chega em casa com a tua cabeça explodindo e simplesmente não quer que ninguém mais fale com você, porque você fica tão estafada de traduzir ou produzir, né, respostas na tua cabeça, que dá uma... Isso é uma coisa que eu nunca compartilhei no Instagram, eu acredito que eu nunca tenha compartilhado, mas foi uma coisa que me pegou muito em questão de autoestima nos primeiros meses que eu tava aqui. Você se sente um pouquinho, sei lá, diminuída, né, assim, em algumas situações. E sabe o que eu acho que é o pior sentimento? Quando você fica voltando a cena Sim, na sua cabeça, gente. você fica alimentando, você fica assim, meu Deus, como que eu Sim. não entendi isso? Teve uma reunião para compartilhar com vocês, para vocês verem mico. Teve uma reunião, eu tinha acabado de entrar na empresa, e aí o diretor me perguntou uma coisa. Só que assim, tava me achando café com leite, então eu tava escutando o que ele tava falando, mas eu nunca imaginei que ele fosse me perguntar alguma coisa na frente de todo mundo. E ele me perguntou e eu dei uma resposta nada com nada. Sabe aquela sensação de que você vai pra casa depois... Nossa, gente. Eu passei meses assim. E aí, depois de uns 3 meses, eu tive a oportunidade de dar um resultado na frente de todo mundo. E eu acho que foi tão ruim que quando eu fui dar esse meu resultado na frente de todo mundo, as pessoas estavam me olhando com cara de acalento, sabe? Tipo, boa, bichinha, entendeu? E aí eu dei meu resultado e assim, eu acho que todo mundo já esqueceu, graças a Deus. Ai, que bom, né? Eu acho que é isso, essas coisas, né, que acontecem, a gente só alimenta dentro da gente, porque na verdade ninguém tá nem aí pra você, gente. Essa é a grande verdade. Ainda mais aqui, né, que a gente comentou isso no episódio passado, as pessoas não estão nem aí, cara. Então, tipo, aconteceu, cara. Vida Dorme que segue. amanhã passa. Gente, conselho da minha vida. Dorme, amanhã é outra. Vai pensar diferente. Igual a amiga esses dias. Nossa, amiga, meu relacionamento. Eu falei, amiga, dorme, vai passar. Vai passar. Amanhã você pensa. Mas essa questão do idioma, ela é muito real. Poucas pessoas, né, falam exatamente dessa situação. Eu compartilho muito isso com a minha família. Eu falo, gente, você ficar pensando o tempo todo, ainda mais quando isso não é normal, fluido, assim, pra você, porque tem pessoas que têm muita facilidade. Não é o meu caso. Então, se eu tô num ambiente que, né, tá sendo falado inglês, eu fico numa posição, tipo, de hipervigilância, assim, porque eu fico o tempo todo, caraca, preciso estar atenta se falarem comigo, o que eu vou responder e tal. Isso, mentalmente, te acaba, te destrói. Nossa, eu lembro uma vez que eu cheguei super esbaforida numa faculdade que eu tava aplicando, e aí eu já tava atrasada, faltava 5 minutos pra fechar, e a escola era gigante, e eu não sabia onde era o departamento que eu tinha que ir, e eu já tava tão nervosa que quando eu encontrei alguém que pudesse me ajudar, eu me enrolei inteira nas palavras. Só que ao invés de a pessoa me acolher, ela ficava assim pra mim. Sabe qual é essa cara, tipo, quê? E quanto mais ela fazia essas caretas, mais eu me enrolava, porque mais nervosa eu ficava. Resumindo, a escola fechou, eu tive que voltar outro dia. Nossa, Dona Nath, o que você acha que as pessoas mais entendem errado da sua vida? Pela perspectiva de internet, do que você mostra? Eu acho que as pessoas acham que a minha vida é muito fácil. Mas eu vim de uma família muito humilde. E assim, as pessoas me veem morando aqui em Miami e tudo mais. Elas acham que foi tranquilo. E assim, não foi tranquilo mudar. Eu venho de uma família muito humilde. Então, pra eu estar aqui hoje, foi assim, sabe? Poucas pessoas da minha faculdade, da minha família fizeram faculdade. Então, eu vim de um lugar muito, muito, muito complicado mesmo. Então, as pessoas me veem aqui em Miami e acham que tá tudo bem, as pessoas me veem feliz trabalhando, mas a verdade é que todos os processos imigratórios dão muita dor de cabeça. Se provar, estudar, tá longe da minha filha. É que nem a Carol falou, as pessoas não veem os choros. E sabe aquela cena de filme que você vê a menina com a taça de vinho na mão, escorregando na parede, chorando assim? I did come here to live you. É tipo isso, gente. Então, acho que essa é a misconception. Essa é a... Esqueci em português. Ai, gente. Ai, gente. Ai, tadinha dela. White problems. Vocês entenderam. Né, gente? Você falou esse negócio de escorrer na parede. Você já fez essa cena, né, Fê? Da parede, eu acho que talvez não, mas a da banheira eu fiz, gente. A da banheira, porque a gente vê em filme americano, as pessoas enchem a banheira, pegam uma taça e afundam a cabeça por alguns segundos. Assim, funciona. Não,
Assim, cuidado, mas funciona. Só por um segundo. Dá, não só por um segundo, assim, mas você realmente sente um alívio de ansiedade. Então, isso, de filmes americanos, eu fiz aqui. Isso é elitista, porque eu não tenho banheira, por Elitista, exemplo. Só pra quem tem Mas assim, banheira. não perdendo nada, porque dá um trabalho, tá? Não estão perdendo nada. Bom, minha vez. Carol, qual conquista da sua vida você acha que não comemorou o suficiente? Eu acho que foi mais no sentido de trabalho, assim, passos muito importantes, contratos, entregas, premiações que já foram recebidas e eu, que legal, uau, cheguei aqui, mas já tava visando a outra coisa. Falamos sobre isso também no episódio passado, então eu já tava tipo, beleza, que legal, mas eu tava já focada no próximo, entendeu? Isso eu me arrependo um pouco. Acho que eu devia ter sido um pouco mais grata e conhecer, gentil comigo. Gentil com você. Fê, se você parasse de se comparar por um mês, o que mudaria na sua vida? Você falou que é uma pessoa que tá sempre se comparando também, né? Não teria conteúdo mais. Brincadeira à parte, mas eu acho que seria um detox legal pra mim. Bom, me deu uma... Talvez seria um detox total. E eu dar um exemplo, por exemplo, do TikTok. Eu tenho muita dificuldade de migrar pro TikTok. Na intenção de alcançar o público aqui, né? E aí, um tempo atrás, eu tava muito focada em postar no TikTok. Eu postava 3 vezes por dia, conteúdos diferentes. Mas eu comecei a ver que o conteúdo que eu postava era estritamente conteúdos baseados em conteúdos de outras pessoas. E aí, existe um mundo no TikTok americano. Eu não sei se é porque eu venho do Rio, a galera consome um outro tipo de formato de TikTok no Rio de Janeiro. É mais contando da vida, coisas engraçadas, fofocas. Pelo menos era o que chegava ali na minha bolha. E aqui não, né? O ângulo perfeito, do vídeo perfeito, do cabelo perfeito, da pronúncia perfeita. E aí eu me peguei por um tempo no início do ano, me comparando bastante com essas pessoas e tava me deixando meio totoquinha da cabeça. Então eu acho que me faria muito bem. Eu até deixei o toque-toque de lado por um tempo, porque isso não tava saudável pra mim. Então acho que se eu parasse um tempo, teria que parar um tempo de consumir redes. Acho que faria eu melhorar um pouco meu efeito criativo, meu ato criativo, talvez. Uma pergunta que me surgiu aqui. Como que vocês veem essa questão profissional dentro das redes sociais? Eu vou contextualizar aqui porque eu tô perguntando isso. Eu acredito fortemente que o seu maior ativo é ser você mesmo. Sempre. Né? Eu defendo muito isso. E eu acho. E ser eu mesma aqui nas nossas relações, ser você mesmo dentro das redes sociais e tudo. Mas falando quando eu me vejo assim pensando, tá, então eu vou postar 100% conteúdo 100% autêntico ali e tal. Existe, consequentemente, vai existir muito julgamento, né? E eu fico pensando no sentido profissional. Porque, por exemplo, eu trabalho com marketing, né? E aí, normalmente, quando as pessoas, enfim, vão contratar o meu serviço, existe uma validação que é feita através das redes sociais, do perfil da minha empresa, enfim. Então, você tem que ter uma visão ali um pouco mais profissional, de repente, dentro das suas redes sociais. Não expor realmente tudo que acontece, né? E aí, eu fico muitas vezes nesse pensamento, tipo, cara, o que eu faço? Isso pode me prejudicar profissionalmente? Como vocês enxergam isso? Eu enxergo como se a gente fosse um personagem e não me entendam mal, não é que a gente tá fingindo na rede social, mas a verdade é que ao longo do dia nós temos diversos personagens. Então tem a Natália que é a esposa, tem a Natália que é a doutora Natália do Instagram, tem a Natália que é a mãe da Valentina. Tem diversos personagens ao longo do dia. A gente talvez só sejamos nós mesmos quando a gente tá totalmente sozinho, sem rede social, sem ninguém te observando. Essa é a verdade. Agora, por exemplo, no meu caso, a minha conta é profissional e nela eu sou a doutora Natália Betil. Então, tem coisas da minha vida, por exemplo, que eu gosto muito. Vou dar um exemplo super pessoal mesmo, espiritualidade. Eu não compartilho, porque eu acho que é uma coisa que abre brecha para as pessoas darem opiniões, julgamentos. Então eu prefiro não abrir, sabe? Eu prefiro falar sobre o meu trabalho, mostrar coisas legais do meu dia a dia que tem a ver com a personagem doutora Natália. E assim eu mantenho a minha saúde mental, porque se falando só de trabalho e mostrando algumas coisas selecionadas da minha vida pessoal, eu já recebo comentários cruéis. E recebo, gente, faz parte. Imagina se eu mostrasse coisas que pra mim tem um valor especial, sabe? Um carinho. Até minha filha eu evito postar muito, sabe? Então, eu acho que isso é a preservação da sua saúde mental. Caminhando já pro encerramento desse episódio, eu amei esse episódio. Eu também. Mas eu concordo muito com a Nath e vou enfatizar também um ponto, eu também, a partir do momento que eu mudei, a minha rede social era pessoal, né? Mas a partir do momento que eu profissionalizei a questão das minhas rotinas de skincare personalizadas, eu parei de postar sobre a minha espiritualidade também. Eu posto no privado ali pros meus amigos, mas foi uma coisa que eu parei. E concordo também que a gente tem um quê de personagem ali, né? Não dá para ser 100% autêntico,
Porque, querendo ou não, você tá vendendo um produto, seja o produto você, ou de fato um serviço ou um produto. Então, concordo super com o teu posicionamento. E a espiritualidade foi uma das coisas que primeira coisa que eu fiz foi diminuir. Foi diminuir ao postar no meu privado. Profundo. Eu concordo também um pouco com vocês. Todo tentando equilibrar. Então, queria ouvir um pouco da perspectiva de vocês também. Eu acho que a gente pode encerrar, porque você acabou de falar de equilíbrio, você tá segurando a carta da lua, e é um equilíbrio, gente. É um equilíbrio entre o que você põe pra fora, o quanto você é extrovertido, e o equilíbrio do quanto você é introvertido. Nenhum dos dois extremos é bom. Então, se a gente conseguir equilibrar o que tá dentro e o que tá fora, a gente tem uma qualidade de vida, uma saúde mental, realmente um conforto em relação ao que a gente tá vivendo. E o conselho é: a grama do vizinho parece mais verde, mas é sintética. Boa, boa, boa. E esse foi mais um episódio de Entre Mundos. Se você tem uma sugestão de próximo tema, deixa aqui nos comentários.